Boa noite, graça e paz. É coisa boa, né? A gente está junto aqui nesse tempo. Quando o Senhor Deus é prioridade na nossa vida, a gente sai de casa com 12 graus, um pouquinho menos, né? E agora a gente está aqui aconchegado, podendo celebrar o Senhor. Que bom que você está conosco. E nós louvamos, adoramos e glorificamos ao Senhor, porque você também pode celebrar ao Senhor conosco. Então, que esse tempo seja aí para você um tempo especial, assim como é para nós aqui. Olha que povo bonito que está aqui. Que bom, irmãos queridos. Que bom que você veio. Que bom que você está conosco no presencial. E isso alegra muito o coração de Deus, alegra o nosso também. Alguém aqui que está triste? Não, né? Pois se alguém está triste, nós vamos cantar louvores, nós vamos celebrar ao Senhor, nós vamos adorar o nosso Deus, e Ele virá ao nosso encontro e trará alívio, paz e graça ao nosso coração. O Salmo capítulo 40, o versículo 16, ele fala sobre isso. Esse salmo diz o seguinte: folguem-se, alegrem-se em ti os que te buscam, alegrem-se, regozijem-se em ti aqueles que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Engrandecido seja o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. O Senhor que é maravilhoso, o Senhor que é digno de todo louvor, de toda adoração, seja engrandecido e adorado, exaltado entre nós. Salmo 40, versículo 16. E nós vamos cantar esse cântico, nós vamos cantar esta oração que está no Salmo 40, versículo 16. Então nós vamos ficar em pé e celebrar ao Senhor, porque é digno o Senhor de receber dos nossos lábios todo louvor e adoração. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Cante ao Senhor, celebre ao Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido novamente. Seja engrandecido. Cante ao Senhor, abre os seus lábios, cante com o coração. Adore ao Senhor com toda a força da tua alma. Cante ao Senhor que é digno de receber nosso louvor e adoração. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluias, louvemos ao Senhor. O Salmo 35, versículos 27 diz assim:
cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada minha inocência para sempre. Repitam isso. O Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar dos seus servos. Seja engrandecido o Senhor. E por isso nós louvamos e o adoramos para todo sempre. Adore ao Senhor. Te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, Senhor. Amém. Vamos continuar celebrando ao Senhor. Qual é o próximo, irmão? Rompendo em fé. Rompendo em fé. Porque cada vez que somos provados, é uma oportunidade que o Senhor Deus nos dá de crescermos e aprendermos mais com Ele. Amém? Vamos cantar. Cada vez que a Amém. minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluias, louvado seja o Senhor. Você quer viver rompendo em fé? Não? Você quer viver rompendo em fé? É isso. Nós vamos ter um tempo agora de meditação na palavra do Senhor, para aprendermos com o Senhor a rompermos em fé. E depois nós vamos orar, intercedendo uns pelos outros. Aqui. Olá, boa noite. Estão todos bens, apesar do frio? Abram suas Bíblias, por favor, em Gênesis. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Vamos continuar falando um pouquinho sobre família, propósito de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, fazendo-lhe o lugar com carne. Fechando o lugar com carne, perdão. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe para ele.
Disse então o homem: Esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui diante da tua palavra, Deus, e humildemente te peço, Pai, que o Senhor me use agora para transmitir a tua mensagem para a tua igreja, Pai. Que ela possa vir de encontro aos nossos corações, assim como ela já falou comigo, Senhor Deus. Então, que o Senhor possa completar isso aqui em cada coração aqui, ó Pai. Essa oração que eu te peço, agradeço, no nome de Jesus, amém, ó Pai. Amém? Nós estamos aprendendo essa semana, esse mês, sobre família. E o que é família? O que nós aprendemos o que é família? Alguém me ajuda? Esqueci de anotar essa parte aqui. Alguém me ajuda? O que é família? Ninguém? Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguma? União. Amor, porto seguro. Amém. Tem várias definições, né? Isso para cada um fala de uma forma. Procurando alguns significados, o que mais me atrai assim para o nosso contexto é esse conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si, que podem morar ou não no mesmo lugar. Concordam? Eu posso morar sozinho, mas eu continuo sendo filho. Eu posso ficar um mês fora a trabalho, eu continuo sendo pai. Então, um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si. E o que a família é para o ser humano? A família, ela nos dá o contexto de sociedade. É o primeiro contato do ser humano com a sociedade. Então, o que nós podemos aprender disso, né, do convívio do ser humano como sociedade? É ali onde nós aprendemos a nos relacionarmos uns com os outros. Ali nós aprendemos sobre respeito, aprendemos a amar, aprendemos a ser corrigidos, aprendemos a perdoar, aprendemos a conviver com outras pessoas, ter paciência, aprendemos bastante. O que mais que aprendemos nessa sociedade que nós vivemos por primeiro? Nossa fé é aprovada. Confessamos para podermos ser perdoados. E nessa sociedade que nós vivemos em primeiro momento, ela pode trazer consequências para nossas vidas, né? O homem ele é produto daquele meio que está introduzido. Eu vi um exemplo interessante essa semana que se pegássemos o mesmo bebê e pudéssemos colocar em 2 lugares diferentes, daqui 30 anos, será que seriam pessoas iguais? Vivendo conceitos diferentes, rotinas diferentes. Provavelmente não seriam a mesma pessoa. Então, esse convívio nessa pequena sociedade, ela traz consequências para o homem também. E quem criou essa coisa de pegar 2 seres humanos, um homem e uma mulher, formar uma família, se multiplicar? Quem que instituiu isso? Vamos ver lá, Gênesis 2, 24. Alguém lê? Amém. Então, nós já ouvimos que Deus instituiu a família. Voltando no versículo 18, quem pode ler para a gente?
Amém. Então, por mais que hoje a sociedade, a mídia, ela queira nos empurrar goela abaixo um conceito diferente de família, nós vemos que quem criou a família foi Deus. A família é instituída por Deus nessa configuração. Deixará o homem, a sua mulher, né, e se unirão e se tornarão uma só carne. Então ela foi instituída por Deus desde o ato da criação. E o interessante é que o homem e a mulher, versículo 25 nos diz que eles viviam... Quem pode ler o versículo 25, por favor? Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém. Esses estavam nus, também no sentido literal da palavra, mas significa que eles estavam em perfeita comunhão. Não existia nada que atrapalhasse sua comunhão, sua convivência, o seu relacionamento. E o que atrapalhou? Por que hoje não vemos uma família em perfeita comunhão? Após o pecado tomar conta se apropriar do ser humano, né, o pecado entre nossas vidas, esse pecado, ele dificulta o nosso relacionamento. Então essa configuração que vemos hoje na sociedade, com um conceito diferente de família do que é aquilo instituído por Deus, isso é consequência do pecado. Não foi a intenção de Deus criar a família como o que vemos hoje. Ou seja, a família hoje, nesse contexto que nós vemos, é uma família deturpada. Nós vemos aí pais com pais criando filhos, mães com mães, né? Casais fazem filhos e largam por aí, pais instigando a ira dos seus filhos, o divórcio. Há um contexto específico para o divórcio, mas o divórcio na questão de hoje eu me caso, se amanhã não der certo eu me separo, né? Vemos aí artistas que se vangloriam de casar 7, 8 vezes, né? Aí se não der certo de novo nessa próxima, a gente separa e casa de novo. Isso tudo consequência do pecado. E aqui eu queria fazer um parênteses por algo que eu ouvi. Para muitos pais, infelizmente cristãos, nós ensinamos nossas filhas a se guardarem para um casamento. Né, que a filha tem que se preservar, tem que se guardar. Porém, já vi muitos pais cristãos falando de um filho, meu filho vai pegar todas. Desculpa falar dessa forma, mas essa é a verdade. Meu filho pode namorar com qualquer uma, com quantos ele quiser, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que isso traz na cabecinha de uma criança? Estou namorando com uma hoje, se não der certo, amanhã eu separo, namoro com outra, depois com outra, depois com outra. E depois que casar? Divorcia, né? 1, 2, 3, 4 vezes. E o pai falar isso para o fato de ser homem, acho que é diferente. Exatamente. Exatamente. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a respeitar as filhas dos outros, né? Eu não tenho filho homem, mas eu converso com meu sobrinho, por exemplo, e o meu conselho é esse para ele: você tem que respeitar as meninas da tua escola, do teu colégio. E nós vemos essa sociedade deturpada, esse conceito que não foi criado por Deus. Nós, como cristãos, podemos mudar isso? Existe uma solução? Sim? Baseada no que nós teremos essa solução? Educando, o que mais? Ensinando no caminho que devem andar, e principalmente na palavra de Deus. Não há uma outra forma de resolver esse conceito familiar se não for na palavra de Deus. Casais podem fazer terapia,
Casais podem fazer terapia de casais, podem fazer tratamentos com psicólogos, podem procurar qualquer recurso. Mas se não for baseado na palavra de Deus, sendo Deus o centro desse relacionamento, cada um vai tirar para si aquilo que quer um do outro e nada mais além disso. Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala então sobre família. Então, na Bíblia, nos fala que deixará o homem seu pai e a sua mãe. Amém? Esse deixar o pai, muitas vezes, podemos pensar diferente, né? Que nós vamos abandonar nossos pais e nunca mais vamos recorrer a eles. Muito pelo contrário, muitas vezes precisamos recorrer aos nossos pais com uma ajuda emocional, até mesmo financeira em alguns casos. E deixará o seu pai. Aqui eu queria fazer um pequeno parênteses aos futuros maridos e esposas. Hoje, nós vivemos uma fase onde nós procuramos... Entendo, nós podemos pensar em casar, nós podemos pensar em ter filhos, mas aqui tem um agravante que nos diz: deixará o seu pai e a sua mãe. Será que com quem eu estou me relacionando hoje vai me dar condições de fazer isso? Será que a menina que eu estou namorando, ela ama mais a Deus do que... ama a Deus acima de tudo para entrar no mesmo propósito que eu? Será que o menino que eu estou namorando tem condições de deixar o seu pai e a sua mãe para dar o sustento para a minha família? Entenda, não é errado pensar dessa forma, mas hoje um namoro ele tem que ter propósito. Se eu comecei a namorar, eu tenho que pensar lá na frente. Eu preciso pensar, essa pessoa vai me dar condições de ter o sustento, um lugar onde morar, um lar. Tudo isso nós temos que pensar e acima de tudo, Deus tem que ser a base desse relacionamento. O problema do namoro, de um noivado, é o limite que nós podemos chegar. Eu fiquei muito com essa palavra limite depois que Cristo pregou. E eu vejo assim, o pecado como se fosse um leãozinho na jaula, sabe? Que você vê um espacinho, você quer fazer um carinho nele, assim. Sabe, eu vejo meu namorado, quero dar um beijinho nele, né? Me manda um videozinho no WhatsApp, eu vou dar só uma olhadinha. Me mando, sei lá, uma moça do meu trabalho me manda uma mensagem assim, meio estranha. Vou só conversar um pouquinho. Você vai fazendo carinho naquele leão. Você está muito próximo do pecado. É aquele limite que você não pode passar. E quando você menos espera, aquele leão te puxa, rasga teu braço. Esse é o pecado, esse é o limite que nós precisamos andar. Não podemos nos aproximar desse limite. E o relacionamento entre um homem e uma mulher é perigoso. Então, se eu estou noivo, se eu estou namorando, o meu namorado, minha mulher, vai ter condições de deixar a tua família? Se eu engravidar nesse namoro, ele vai ter condições de me sustentar? É coisa de se pensar. E seguindo, seguindo esse contexto de deixar pai e mãe, nós vamos ver ali em Mateus 19:6. Alguém pode ler?
Amém. Nesse contexto aí, os fariseus estavam chegando em Jesus e questionando a respeito de uma mulher de um homem deixar a mulher. E Jesus, ele fundamenta o que a palavra de Deus nos dizia lá no começo, que a família é um plano de Deus, e o que Deus uniu não separe um homem. Então, para Deus, o casamento não é apenas aquela assinatura no cartório, mas sim quando duas pessoas entendem que o casamento é muito mais além disso, e que esses dois corações entram em uma concordância, né, e olham para Deus e entendem que essa união é fundamental e que isso é estabelecido por Deus, isso é planejado por Deus, Deus abençoa. Amém? E Deus não é limitado apenas àquela assinatura no cartório. E a Bíblia, a família, nesse contexto, então, nós temos homem e mulher que se juntam, e a família ela não é esse sistema fechado, onde é somente o homem e a mulher. Vamos ver ali em Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28 nos diz: Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Mulher e homem os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Isso, como é que começa ali o versículo 28? Deus os abençoou. A continuidade da família é bênção de Deus. Filhos são bênção de Deus. O crescer, o multiplicar, a família, isso tudo é bênção de Deus. Amém? Mas entendo, filhos no contexto do casamento, não como a gente vê por aí, né? Que fazem filhos com amantes, com relações fora extraconjugais, no contexto fora do casamento. E assim como Deus ordenou a Adão, ele também ordenou a Noé. Em Gênesis 1, 28, Deus diz, aliás, isso que nós já lemos, né? Gênesis 9, 1, Deus abençoou, Gênesis 9, 1, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Novamente, Deus está dando a ordem de multiplicar a família e abençoando essa família com essa multiplicação. Então, filhos são planos de Deus dentro do casamento. Então, nós entendemos que a família é constituída por marido, mulher e filhos. Vamos ver Efésios 5, 25 a 33. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para sacrificá-la, tendo-a purificado para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Homens, que responsa para nós. Se a gente pudesse voltar na mensagem de domingo, quem não assistiu a mensagem de domingo sobre homens, assistam, procure lá no Facebook. Eu não tenho nem mais o que falar sobre isso.
Foi maravilhoso, foi tremendo. Mas, maridos, o papel do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? O que Efésios 5, 25 a 33. O papel do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou e morreu pela igreja. Seria muito lindo e honroso se nós levantássemos a mão, não, eu morreria pela minha esposa. Né, se entrasse um bandido aqui e falasse, não, atire em mim, não atire na minha esposa. Eu acho que qualquer homem falaria isso, né? Mas, deixa eu fazer uma pergunta, não me respondam. Você sacrifica 1 hora do seu tempo para lavar uma louça para sua esposa? Você sacrifica meia hora do seu tempo para saber como foi o dia da sua esposa no trabalho? Você sacrifica R$100 do seu salário para pagar uma manicure para sua esposa? É para mim isso, irmãos. Às vezes é muito fácil de falar, não, eu morreria pela minha esposa. Mas eu não abro mão de deixar 2 horas do meu futebol para ir no cinema com a minha esposa, para ir no jantar com ela, para fazer o jantar dela. Deus fez a nossa esposa para ser nossa ajudadora, não nossa empregada. É duro isso, mas é a realidade. É o que muitos maridos fazem. A nossa esposa nos ajuda a pagar nossas contas e eu não consigo ajudar ela a fazer uma janta, a passar um pano no chão. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Legal. Se você não fosse casado, você não ia trabalhar? Ah, mas ela tem que fazer minha janta. Tá, mas você também come, né? Eu tenho que comer, ela tem que comer, meus filhos. Muitas vezes ela trabalha o dia inteiro também, às vezes até mais que o marido. Aí o marido chega em casa, liga no Jornal Nacional, enquanto a esposa está lá, assistindo uma TV, fazendo uma janta. Então, às vezes é sacrificar nosso tempo. Às vezes é sacrificar aquele dinheirinho que eu queria comprar algo para mim, como a pastora falou no domingo passado. Né? Seguindo, irmãos, o verso 26 nos diz para santificar. Cabe a nós, homens, santificar nossas esposas, torná-las cada vez mais separadas para o propósito de que sua vida glorifique a Deus. Isso que Cristo fez pela igreja, separou-a do mundo. Por isso, homens, devemos buscar a santificação. Algo que já foi falado mês passado. Então, eu só consigo dar aquilo que eu tenho, certo? Eu poderia dar um pouquinho de água para alguém aqui, porque eu tenho água. Mas a Ana vem, não, Rony, eu quero uma coca. Mas não tem coca, Ana. Só posso te dar o que eu tenho. Então, cabe a nós santificar a nossa esposa. Por isso o termo uma só carne, pois se o homem buscar essa santificação, consequentemente a mulher se tornará mais pura e com a sua vida disponível para agradar a Deus. Amém? O homem precisa amar, cuidar e ser o supridor das necessidades da mulher, de todas da sua casa, ser o provedor. Amém? Por isso, quem pensa em casar hoje tem que levar muito a sério isso aqui. Homem, se sua mulher ganhar bem, amém por isso. Mas é sua responsabilidade ser o provedor do seu lar. Então, se sua mulher chegar hoje para você e falar assim, eu não quero mais trabalhar. E aí? A Bíblia me diz que eu sou o provedor. Vou dar meus pulos. 1 Timóteo 5,8.
Alguém lê 1 Timóteo 5:8? Amém. Todos entenderam? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Não adianta eu vir aqui na igreja todo bonitinho, tocar domingo à noite e não cuidar da minha família. É o que a palavra diz. Por isso, mulher, então, vai ficar de boa. Toda a responsabilidade do marido, né? Não, mulheres. Tito 2, 4 e 5. O que nos diz? Amém. Todos ouviram? Assim poderão orientar as suas mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Minha irmã, se você não é bondosa, sujeita ao seu marido, a palavra de Deus está sendo difamada. A função da mulher, ela tem que ser ajudadora, tem que ser idônea, uma participante de uma maneira completa na vida do homem. Ela tem que estar em concordância com o seu marido e o papel dela também é complementar o que o esposo é. Então a minha melhor parte é a minha esposa. Provérbios 14:1 nos diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. A mulher sábia edifica a casa. Você, mulher, tem sido sábia? Você, quando seu marido chega nervoso em casa, depois de um dia estressante de trabalho, qual que é a sua atitude com ele? Acalma, apazigua, manda ele xingar todo mundo no trabalho e sair de lá? A mulher sábia edifica a casa. Ou seja, cada um tem o seu papel nessa família, nessa pequena sociedade. Temos o marido, que é o provedor, a mulher, que é a ajudadora. E agora vem os filhos. Ana. Efésios 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, obedeçam aos pais no Senhor, pois isto é bom, justo. Mas meu pai, ele obedeça, é justo. Não, mas minha mãe me abandonou, minha mãe, obedeça, é justo. Mas meu pai é o pior cara que existe nessa terra, no meu ver, obedeça, pois é justo. Minha mãe não concorda com as minhas ideias, com a minha forma de pensar, com o que eu quero fazer, obedeça, isso é justo. E outra, para você viver bem, né? Para você viver longos anos sobre a terra. Se você quer viver longos anos sobre a terra, é justo. Não, mãe, mas
é justo. A palavra de Deus diz, é justo. E que fique claro assim, filhos, para mim também já fui filhos e hoje, dependendo de uma ordem do meu pai, tem que baixar a cabeça e, por mais que tenha meu conceito de família hoje, os meus, mas ainda é meu pai, eu tenho que honrar. O Valmir falou uma coisa muito legal quarta passada, que eu tenho que ser ainda melhor do que meus pais são. Meu pai é um cara incrível, fantástico. Beijo, pai, se você estiver ouvindo. Mas tem que obedecer. Meu pai, ele, quando eu era adolescente, um pouquinho, alguns tempos atrás, a gente começa nessa fazinha de querer namorar, né? Aí nós morávamos numa casa e lá em cima ficava a igreja que eu frequentava, a Igreja Batista. E lá tinha uma placa bem grande, assim, Igreja Batista. Uma placa luminosa. Então, quando acabava o culto, meu pai sabia que naquele momento até em casa eram uns 10, 15 minutos no máximo, no máximo. E eu comecei a querer namorar. Só que assim, se eu quisesse namorar, eu tinha que ir depois da igreja. E era um bairro meio perigoso. E meu pai, ele falava, ó, acaba 9 horas, 9h15 tem que estar em casa. Um belo dia, muito esperto, acabou o culto um pouquinho mais cedo, eu vou até lá, depois eu volto correndo. Só que apagaram a placa da igreja antes. Meu pai pegou a moto e foi atrás de mim. Me encontrou no caminho. Me botou em cima da moto e saiu empinando a moto. E eu agradeço hoje pela vida do meu pai. Porque aquilo não era para mim. Foi um livramento que Deus me deu, usou a vida do meu pai. Hoje eu tenho uma família linda. Mas por quê? Eu honrei meu pai. Naquele momento eu falei... Comecei a entender que meu pai via algo ali. Talvez ele não entendesse também naquele momento. Mas tinha algo melhor de Deus para a minha vida. Amém? Hoje está aí minha família, louvando a Deus comigo. Então, filhos, obedeçam seus pais. Por mais que doa, por mais que seja chato, às vezes, sabe? Pai, eu queria ir no cinema hoje. Não, hoje você não vai. Por quê? Só obedeça, é justo. Pai, eu quero namorar. Não, você não vai. Né, filha? Você não vai. Com essa pessoa, pelo menos, não. Neste momento, não. Que fica a dica aí, né? Nesse momento, não. Ah, não, mas assim, irmão, eu não posso proibir. Pode e deve. Ah, porque, meu filho, ele quer sair hoje 10 horas da noite para ir com os amigos numa balada. Não vai. Ah, eu vou ter que amarrar na mesa. Amarra. Tá entendendo, Ana? Pais, vocês são autoridade na vida dos seus filhos. Amém? Vou ter que trocar de escola, então troque. Tem muitas escolas. Vou ter que acompanhar na faculdade, acompanhe. Senta do lado. Você é autoridade na vida dos seus filhos. Amém? Filhos, obedeçam seus pais porque isso é justo. Mesmo que não seja de acordo com aquilo que eu estou pensando? Sim. Porque é justo. Honre seus pais sob qualquer situação, mesmo que eles não forem temente a Deus, pois essa será a melhor maneira de levá-los a Cristo. Em nenhum momento a Bíblia fala assim, obedeça os seus pais se eles forem bonzinhos, se eles forem cristãos, se eles concordarem com as suas ideias. Ah, meu pai foi um drogado. Honra teu pai. Minha mãe foi uma prostituta, desculpa o termo, mas, né? Honra tua mãe. Essa será a melhor maneira de levá-los a Cristo se eles ainda não estiverem. Deus irá mostrar formas de tocar o coração de seus pais e ajudar a viver com eles como uma família e submissa, uma vida de comunhão familiar. E neste momento eu queria que vocês pensassem. Nós entendemos então que a família ela é plano de Deus, que a família ela foi instituída por Deus e que através da palavra de Deus a família ela é organizada. E percebemos que cada um dentro da família tem o seu papel.
pai, marido, mãe, esposa, filhos. Pai, como uma autoridade com amor, tá? Porque a autoridade sem amor, ela torna-se... Qual a palavra, pastora? Possessão? Autoritarismo. Exato. Obrigado, pastor. Como? Abusivo. Você tem autoridade no Senhor. Mediante aquilo que está na palavra, você tem autoridade sobre o seu filho. Pai, você também é supridor. Você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vocês não podem citar a ira dos seus filhos. Né, filha? Ela falou, pai, não esquece dessa parte. Você não pode atiçar o seu filho para que ele se irrite. Sim. Isso é responsabilidade do pai, né, pastora? Eu achava que fosse no contexto pai e mãe, mas o homem tem uma responsabilidade muito grande sobre a família. Então, Eric, pense bem quando for casar. A esposa, ela precisa ser submissa, como a igreja é submissa a Deus. Ela tem que ser idônea, ajudadora e edificante do lar. Filhos precisam honrar e ser obedientes. Porque isso é? Não aprenderam, viu? E, meus irmãos, pense e analise como você está sendo pai. Como que eu estou sendo como pai? Não responda, filha. Como eu estou sendo como marido? Como eu estou sendo mãe? Estou sendo uma esposa ajudadora, submissa? Como eu estou sendo filho, filha? Estou sendo um filho obediente, uma filha obediente? Aí você pensa, não, tá, eu sou obediente, mas agora como tua família te vê? Como tua família vê você como pai? Como tua família vê você como esposo? Como tua família vê você como esposa, como mãe? Na nossa família, a gente fala que, além do amor na nossa família, a admiração entre o casal, entre a família, é muito importante. Porque eu preciso olhar para o meu marido e admirar ele. Eu preciso olhar para minha esposa e admirar ela. Eu falo que admiro minha esposa porque quando eu casei com ela, ela era uma menina. E muito do que nós conquistamos hoje na nossa vida foi, lógico, primeiramente a Deus e pela sabedoria que Deus deu a ela. Ela me inscreveu na faculdade. Ela me inscreveu no Enem. Falou, não, você vai fazer. Ela foi e fez minha matrícula na faculdade. Eu, não, será? E é mais ou menos isso. É um ajudando o outro. Como é que eu olho para minha filha, para minhas filhas hoje? Eu admiro elas? Eu admiro meu filho? E acima de tudo, irmãos, Deus está sendo glorificado na sua vida, na sua família. Eu não sei qual foi a resposta aí na tua cabeça. Mas se uma delas não está glorificando a Deus, é tempo de mudar. É tempo de você se voltar para a palavra de Deus, buscar a Deus. E é tempo de mudar. É tempo de mudança para que Deus seja glorificado na tua vida, na tua família. E para que a sua família possa levar outras famílias a conhecer esse Deus. Amém? E que o nome de Deus seja glorificado através da sua família.
Amém? Vamos orar? Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor Deus, que foi explanada, e peço que o Senhor complete, Deus, no coração de cada um o que foi dito aqui, ó Pai. Quero te agradecer porque o Senhor tem falado grandemente comigo essa semana, Senhor Deus, pelo cuidado que eu tenho que ter a mais com a minha família, e peço que o Senhor fale em cada coração aqui, Senhor Deus, cada pai, cada esposo, Senhor Deus, cada mãe, cada esposa, Senhor Deus, que além do amor, ó Pai, que um sinta pelo outro, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor seja o centro na vida desses casais, ó Pai. Que possa haver admiração, companheirismo, Senhor Deus, também na vida dos seus filhos, ó Pai, que possamos aqui, ó Pai, ter filhos obedientes, ó Pai, filhos que honrem teus pais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o seu nome seja glorificado, ó Pai, através das famílias aqui da IBEV, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, e agradeço. Amém, Deus. Que coisa boa nós podermos meditar e refletir desta forma, né? Na palavra de Deus. Você aprendeu alguma coisa hoje? Isso, eu também aprendi. Nós estamos encerrando esse nosso tempo. Você que está conectado conosco, tem um momento aí agora de oração. Coloque a sua vida, a sua família diante de Deus. E se há algo a ser restaurado, corrigido, ajustado, faça isso. Aproveite esse tempo aí em família e ore, ajuste e peça que o Senhor esteja colocando no trilho, alinhando aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, domingo, às 18 horas, na nossa escola bíblica. Amém?